Dando sequência então a esta semana de lives relacionada com o casamento, nós começamos na segunda-feira. Essa semana eu comemoro 35 anos de casado. Domingo eu comemoro 55 anos de vida. Então, obviamente, casei com 19 anos no sábado e fiz 20 anos na outra semana, né? 6 dias depois. Mas o bom é que já são 35 anos de união, 35 anos onde vivemos momentos de crises terríveis, um período de separação de alguns dias, é verdade, mas foi traumático, marcante para as nossas vidas e para a nossa relação. E pela misericórdia e graça de Deus, Ele nos abençoou com alguns irmãos e pessoas que nos ajudaram, nos orientaram, e posteriormente eu pude viver um tempo que até hoje é singular para a minha vida, o tempo onde eu experimentei o poder transformador do Evangelho, da Palavra de Deus, que nos declara que Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado, para nos fazer uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. E passei a conhecer então, junto com a comunidade da graça. Isto não significa que outras instituições, igrejas e denominações não façam o mesmo, mas no meu caso especificamente, na vida da Áurea, foi através da comunidade da graça que nós conhecemos os princípios, o fundamento relacionado com a vida cristã, à luz das Escrituras Sagradas, para que nós pudéssemos entender que casamento é uma união que deve ser celebrada diante do Pai, e uma vez celebrada nós devemos honrar a palavra empenhada ali no altar diante do Senhor, para que toda a glória sempre seja para Ele, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida conjugal e familiar. Bem, dito isso, passados os momentos de crise e de separação, nós, como eu disse, conhecemos a comunidade da graça, fomos discipulados pelos pastores Antunes e Wanda, posteriormente pelo pastor Carlos Alberto e pela pastora Sueli, o que acontece até hoje, depois de 30 anos. Só para você saber, eu estou no ministério há 30 anos, junto com a Áurea, e costumo dizer, esclarecer e sempre exaltar mesmo, que não existe ministério individual. Eu sou a pessoa que manifesto, que apareço, vamos dizer assim, publicamente, mais do que ela. Existem casos que os dois gostam de estar à frente, ou não se dispõem a fazer isso. Outros casos, como eu, a Áurea trabalha mais nos bastidores, junto com as mulheres, junto com os casais, nos aconselhamentos. Mas o mais importante de tudo é o suporte que ela me dá como esposa, o suporte que ela me dá como confidente, como amiga, como suporte de oração, como coluna de oração na nossa casa, como suporte na criação, na formação das nossas filhas. Cacá com a gente aqui hoje, pode muito bem testemunhar sobre isso, a importância da dedicação da nossa amada Áurea, minha esposa e mãe delas. Enfim, o ministério que Deus nos deu, e assim 30 anos estamos comemorando também este ano de 2019 para 2020, começamos a comunidade em Valadares em 1989, então agora 2020, 31 anos. Bom, dentro do casamento nós precisamos pensar em alguns fundamentos. Segunda-feira, você pode pegar de forma mais detalhada, nós falamos a respeito do diálogo e discipulado, diálogo e ajuda, diálogo e acompanhamento, diálogo e supervisão. Por que eu digo isso? A primeira coisa que você pode ter certeza de que seu casamento não vai bem é quando o diálogo acaba, quando você não está mais dialogando com o seu cônjuge, quando não tem um diálogo aberto.
transparente, quando você não tem aquele diálogo que você pode expressar os seus sentimentos. Caso isto aconteça, é de fundamental importância, uma necessidade. Talvez isso soe radical, impositivo, mas deixa eu te ajudar. Se parecer isso, depois você pede ao Espírito Santo que te dê perdão no coração, para você me perdoar, para você não ficar ofendido. Mas é uma necessidade. Escute a palavra, não é uma opção, não é algo, como é que eu vou dizer, facultativo, de escolha, né? É uma necessidade nós sermos discipulados, acompanhados, ajudados, orientados. Ninguém deve andar só, ninguém deve caminhar só. Quem caminha só dificilmente se manterá de pé. Todos nós precisamos ser ajudados. Então, diálogo e discipulado. Depois nós vimos, inclusive, uma coisa muito interessante, uma pesquisa que foi feita com aproximadamente 12 mil casais, ou seja, praticamente com 24 mil pessoas, 43 questionários, 43 indagações, perguntas relacionadas a este grupo em 29 laboratórios diferentes. Isto envolve todo tipo de cultura, todo tipo de questão política, social, econômica, financeira, cultural, envolve tudo. É uma pesquisa extremamente ampla. E dentro desta pesquisa, uma das características que mais trouxe a perspectiva de sucesso em um relacionamento conjugal, obviamente nós estamos falando de pesquisa científica, o entendimento e a convicção do comprometimento do cônjuge para com o outro. Então, eu ter a certeza de que a Áurea está comprometida no nosso relacionamento e ela ter a certeza de que eu estou comprometido no nosso relacionamento. Então, este compromisso, comprometimento, e isto precisa alcançar o outro. Não é só eu ter a certeza e a convicção de que eu estou comprometido com a Áurea, mas é eu ter a certeza de que eu estou e de que ela sabe que eu estou. E eu ter o mesmo em relação à pessoa dela, e somado a este nível de comprometimento, que traduzindo para as Escrituras Sagradas, aliança, não é? O pacto de aliança que Deus diz que nós devemos celebrar entre nós, é a questão da aceitação, traduzida na pesquisa por entendimento, é o entender o outro e o manifestar que você entende e aceita como ele é. Olha que interessante isso, porque não é só você dizer assim, eu entendo a maneira como você, eu entendo a sua história, eu entendo você, mas é entender no sentido de aceitar, de não querer mudar o outro, entendendo e crendo que quem nos muda, quem nos transforma é Deus. Então, sempre que você tiver este conceito, né, na sua vida e na vida do seu cônjuge, de que vocês estão entendendo um ao outro, aceitando um ao outro, na convicção de que é Deus, o nosso Pai Celestial, quem nos transforma, quem nos aperfeiçoa. Porque a vida cristã, gente, ela precisa ser mais leve. As pessoas colocaram muito peso no Evangelho, no cristianismo. Eu entendo isso, no desespero que nós desejamos que as pessoas vivam em pureza e em santidade, a gente acaba criando algumas regras, doutrinas. Isto muitas vezes parte para a questão das ameaças, entre aspas, legalistas espirituais, no sentido de que Deus vai te castigar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E no final a gente sabe que Deus não vai fazer nada com o outro porque nós achamos que ele vai fazer. É muito fácil a gente julgar o outro, não é? A gente precisa entender na nossa mente aqui, que quem muda as pessoas é Deus, por meio do Espírito Santo, revelando-nos sua palavra. Portanto,
se eu posso ajudar você e a mim mesmo, que nós tenhamos esta consciência clara. Ao aceitar o outro, nós estamos não concordando, não é apoiando os erros e a maneira errada que ele possa estar, o que ele esteja vivendo. Não é isso. Não é isso, tá? Quando eu digo que eu aceito, eu estou dizendo eu aceito, mas se eu vejo que algo na vida do meu cônjuge precisa ser mudado, e eu já dialoguei, já busquei ajuda, e mesmo assim ele não quer mudar, o meu compromisso de aliança com ele vai levar-me a aceitá-lo como ele é, mas não significa que eu não vá orar agora para que o Espírito Santo, Deus, por meio do Espírito Santo, na revelação da sua palavra, o liberte, o transforme e o mude. Então, eu vou insistir nisso para ficar muito claro. Se não ficar claro, depois a gente desenha. Aceitar o outro como ele é, não significa que eu concordo ou esteja apoiando, não significa, a maneira antibíblica ou não cristã que ele esteja vivendo. Dito isto, então nós vamos orar e pedir: Espírito Santo, mude, transforme, faça dele uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher com os princípios de Deus. Na quarta-feira nós vimos a importância das finanças. A gente precisa trabalhar as finanças, que é uma coisa horrível, mas alguém tem que fazer. Na medida do possível, controlar ao máximo, não fazermos dívidas, não vivermos de aparência. Cuidado, pessoal, com aparência. Não viva de aparência, não. Se você tem que viver uma vida, vive uma vida tranquila, vive uma vida de paz, vive uma vida sossegada. É melhor ter verduras e legumes à mesa para alimentar-se em paz do que ter carne e viver em conflito, em crise, em discussão. É melhor ter um carro mais antigo, usado, velhinho, se quiser chamar assim, do que ter um novo financiado com o nome sujo na praça, brigando em casa, desesperado, ou brigando por causa que o dinheiro não está dando. Não viva de aparência. É melhor ter um fogão de 4 bocas, tendo só 3 funcionando, do que ter um de 6 bocas, devendo e brigando. A comida fica amarga. Cuidado. É melhor ter as coisas simples e não dever, do que ter coisas, entre aspas, boas, e o desgaste emocional das dívidas não nos permitirem desfrutar destas. Dito isto, falando sobre transparência, liberdade, enfim, se você é uma pessoa, você homem principalmente, não seja orgulhoso, nem soberbo, nem arrogante. Se você é bom para produzir, mas não é bom para administrar, delegue a sua esposa se ela for, e vice-versa. Lembrando que você, homem, não é o dono do dinheiro, independente se você trabalha secularmente ou não, se você que ganha mais ou não, você não é dono, senhor, patrão da sua mulher nem dos seus filhos. Aliás, irmãs, se vocês estão se sentindo humilhadas, desprezadas, desmerecidas, isso, aquilo, outro, deixa eu dar um recadinho muito amoroso para você. Nunca reclame daquilo que você permite. Se você permite que o seu marido imponha sobre você aquilo que é antibíblico, desculpa, é só você se posicionar, tá? Se posicione, assuma seu lugar. Jesus nos colocou no mesmo nível. Não existe esta ideia de que porque o homem é cabeça, ele manda mais, ele faz, ele determina. Não, senhores. Aliás, já vai aqui a receita completa. Você, homem, é cabeça e é líder para servir em amor. Você não é líder para mandar, você é líder para servir. No reino dos homens, disse Jesus, no governo dos homens, as autoridades mandam, oprimem e estabelecem de forma autoritária. No reino de Deus, não, no reino de Deus é o contrário. Quem quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir, seja aquele que mais sirva. Então, liderar de forma bíblica é liderar em amor, e quem lidera em amor serve, não manda.
Ele está ali pronto para abençoar. Aí, finanças, quarta-feira, ontem nós vimos a respeito da educação dos filhos, tema que eu sei que é muito polêmico hoje em dia, por causa de disciplina, isso e aquilo. Eu já falei com vocês, não quero discutir. Qualquer dúvida que você tiver, vai para a Bíblia, vai ler bons livros. Indiquei aqui Pastoreando o Coração da Criança, que é um livro excepcional. Outro livro maravilhoso, As 5 Linguagens do Amor, que nós vamos falar hoje para os adultos, né, para os casais, mas tem ela para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, tem tudo. Gente, é questão de você querer, tá? É questão de você querer crescer, sabe? O problema nosso é que às vezes a gente não quer ler, não quer ouvir, não quer estudar, não quer pesquisar, não quer nada, é gente preguiçosa. Aí quer que o pastor, quer que a professora da escola, mesmo que secular, quer que lá na escola bíblica dominical, EBD, lá e vai lá e fala, ensina meu filho a Bíblia, ensina um versículozinho, e blá, blá, blá. Deixa eu dar uma notícia para você. A responsabilidade de criar, educar, ensinar, formar os filhos segundo o caráter de Cristo é sua, é minha, é nossa, é dos pais. Os filhos são herança do Senhor, que são dados, esta herança é dada aos filhos, são dados aos pais, para que estes, os pais, possam ensiná-los no caminho que eles devem andar. Agora, quando estiverem velhos, é problema deles, se eles vão ficar ou não firmes na palavra, se eles vão obedecer ou não. Uma coisa eu sei, eu ensino e entrego para o Senhor, porque é dele. Então não fica desesperado, descabelado, não. Agora, alguns princípios nós aprendemos ontem aqui, você vai ler e você vai descobrir muita coisa interessante e boa nesses materiais que eu lhe sugeri, Pastoreando o Coração da Criança e a 5 Linguagens do Amor. Hoje, sexta-feira, a gente já caminhando para esta final de semana, eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor dentro do relacionamento conjugal. E aí a gente tem uma série de exemplos, né, que as pessoas dão, exemplos relacionados com a questão do tanque emocional. Você precisa abastecer o tanque emocional do seu cônjuge. São exemplos, né? São analogias interessantes, porque você vai gastando aquilo que você depositou e você precisa repor. E é bacana isso aí, a gente entender, porque nós somos seres humanos limitados, finitos, e nós temos desejos. Nós não vivemos, gente, para satisfazer os nossos desejos. Nós não vivemos para ter a nossa vida suprida na expectativa do que o outro possa nos oferecer. Mas, gente, por favor, é óbvio que nós temos desejos. É óbvio que nós queremos sim uma reciprocidade nos relacionamentos. Veja bem, você desejar, você viver isso, não tem nenhum problema. O que eu destaco é que você não pode criar a expectativa de que o seu cônjuge vá fazer de você a pessoa feliz que você quer ser. Felicidade na minha vida não pode depender do outro. Alegria na minha vida não pode depender das circunstâncias. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não está dizendo que se eu vivo mal no meu relacionamento conjugal, que eu não vá ficar triste. A Bíblia não está dizendo que eu não posso desejar ser suprido pelo meu cônjuge. Tudo isso eu posso, pessoal. O que eu não devo é viver. Eu não devo passar a minha existência frustrado, angustiado, amargurado, triste, esmurecido, porque eu não recebo isso do outro, seja do cônjuge ou seja de qualquer outro relacionamento. É só isso que nós estamos falando. É óbvio que nós entendemos claramente a necessidade de um relacionamento onde a reciprocidade do doar, do amar, blá, 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 é algo que nós vamos viver. Aliás, o texto 1 de Pedro 3,7 diz que nós devemos viver a vida comum do lar. A palavra de Deus em Efésios diz que nós devemos amar o nosso cônjuge como Cristo amou a igreja e deu a vida por nós, pela igreja. Assim devemos nós, os homens, dar a vida pelo nosso cônjuge, a nossa esposa, amá-la, protegê-la como um vaso mais frágil.
Então, tudo isso, estamos falando de emoções e sentimentos. Dentro destes, nós temos as linguagens do amor. Gary Chapman, que é o autor deste livro, As 5 Linguagens do Amor, ele selecionou essas 5, obviamente, de acordo com as pesquisas, ou podem ter essas sublinguagens, enfim, eu não vou entrar no mas tem mais, não sei. Normalmente a gente se encaixa em algumas destas, sendo elas, eu vou falar com você aqui e depois a gente vai pensar rapidinho. Palavras de afirmação, primeiro que ele fala sobre tempo de qualidade, ele fala sobre presentes, ele fala sobre atos de serviço e sobre toque físico. São as 5 que ele fala a respeito da nossa linguagem de amor. Lembrando que normalmente, mesmo que nós tenhamos as 5, sempre se destaca uma ou duas de forma mais acentuada. Pode ser uma, pode ser outra. Tem gente que quando vai fazer a pesquisa, lê e tal, nós temos vários questionários sobre isso, o próprio livro nos oferece isso. Aí a pessoa descobre que ela é meio termo em 2, 3, até 4. Ok, não tem problema, mas aí depende do dia, da hora, da semana, do momento que você está vivendo, depende da sua história. Porque, gente, muitas vezes você tem uma linguagem de amor que está sublimada em face da história da sua vida, você nem percebe mais que aquilo te dá prazer, te dá alegria. Mas quando você vai vivendo a perspectiva de uma vida cristã abundante, isso muda também. Mas enfim, dentro desta linguagem, é só importante lembrar que normalmente, a minha linguagem de amor não é a do meu cônjuge. Ainda que possam haver linguagens que aproximem do desfrute, mas normalmente a minha linguagem de amor não é a do meu cônjuge. E aí a gente entra em uma situação de conflito, de problema. Por quê? Ora, exemplo, tá? Se eu tenho uma linguagem de amor que seja tempo de qualidade, e aí o que eu gosto como tempo de qualidade? A palavra já diz, né? Qualidade no tempo. Então eu quero, vamos dizer assim, excelência, eu quero prioridade para mim, eu quero exclusividade muitas vezes, quero aquele tempo ali só. Então o que importa para mim no tempo de qualidade? Não é só você passar tempo cronológico de reloginho comigo, nem estar comigo em alguma atividade. Tempo de qualidade, para quem tem esta linguagem, implica em atenção focada. Atenção focada é aquela coisa assim que você já deve ter ouvido ou vivenciado. Se você não tem essa linguagem, seu cônjuge tem, é quando ele diz para você assim: você está me ouvindo com as orelhas, mas não está me ouvindo com os ouvidos, com o coração, com a mente. Então, para nós que não temos esse tipo de linguagem, nós precisamos aprender. Aliás, antes de dar sequência, dar uma notícia maravilhosa para você. A linguagem que não nos é natural, que não é nossa, nós precisamos aprender. E eu não sei se você sabe, mas quanto mais velho, quanto mais maduro a gente fica, mais difícil é para aprender as coisas, apesar de que existem outras técnicas para você desenvolver o aprendizado, mesmo depois de adulto. Mas, de qualquer forma, quanto mais tempo você viveu sem praticar, sem exercitar uma linguagem desta que não é natural, mais difícil será você desenvolvê-la, mas nada é impossível, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Então, o que eu preciso fazer na linguagem de tempo de qualidade? Se o meu cônjuge, a linguagem dele é tempo de qualidade, eu preciso entender. Eu preciso parar e falar com ele: ok, estou te ouvindo, estou te olhando, olhos nos olhos, e agora nós vamos conversar, dialogar, e a minha atenção será para você, começando por desligar a televisão, desligar o celular. Tem gente que vai ter crise de abstinência, vai passar mal, né? Vai cair no chão, vai ter dor de cabeça.
Tem gente que é tão viciada em celular, eu estou com tanta raiva desse trem, mineiro é trem, né? Desse trem, que às vezes eu tenho vontade, às vezes, né, não posso fazer igual Jesus no templo, mas dá uma vontadezinha de ter um martelo. Jesus tinha um chicote, né? Ter um martelo e quebrar uns celulares de vez em quando, porque é horrível você conversar com alguém e ele sair da atenção que estava ou está dando a você para dar atenção ao celular. Então, largue o celular quando você for conversar com o seu cônjuge. Desligue a televisão, pelo amor de Deus. Irmã e irmão, não quebre a televisão, não quebre o celular. Eu só falei de vontade, desejo. Vontade dá e passa, fica quietinho. Não é para quebrar o celular, não é para quebrar a televisão. Não quebre nada, porque o prejuízo é familiar. Depois tem que comprar outro. Mantenha-se calmo, respire, tente desligar, mas não quebre. Então, dando sequência, nenhuma agressão, por favor. Tempo de qualidade é você sentar e ouvir o outro pensando, meditando, refletindo no que ele diz. Então, se você tem como linguagem de amor tempo de qualidade, escute. Provavelmente o seu cônjuge não tem. Então você precisa expressar, verbalizar isso para ele. Está lá na live de segunda-feira, diálogo. Se você não consegue viver isto com ele, você precisa de ajuda, discipular. Está lá na live de segunda-feira. Então você precisa expressar. Se a sua linguagem de amor é tempo de qualidade, você, meu irmão, que não tem esta linguagem, precisa suprir o seu cônjuge, vai ter que aprender, vai ter que estudar, parar, e aí você vai ter inúmeras dicas lá no livro As 5 Linguagens do Amor. Eu até poderia dar algumas para vocês, mas eu prefiro que você estude. Não é porque você não é preguiçoso, você não é preguiçosa, você é uma pessoa que se interessa na edificação do seu lar, do seu casamento. Então, com certeza, você vai estudar. Então, estude, compre e leia o livro As 5 Linguagens do Amor. Palavras de afirmação. Gente, cuidado, porque muitas pessoas, por terem sido oprimidas, desprezadas, humilhadas, agredidas verbalmente, né, com palavras de realmente que destroem as emoções e todas essas pessoas, elas não só perderam a possibilidade das palavras de afirmação, do elogio, não é? A gente precisa disso, porque tem gente que precisa de palavras de afirmação, ele precisa que você esteja reconhecendo o que ele faz, admirando, destacando o que ele faz. São palavras de afirmação que nós, muitas vezes, que somos pessoas que, por exemplo, costumamos a fazer as coisas independente dos outros, e a gente foi rompendo na vida com ou sem aprovação dos outros, a gente não tem essa linguagem. Então, para a gente praticar isso é muito difícil. Então, você precisa estar atento, como eu disse aqui, que normalmente a linguagem do seu cônjuge não é a sua. Então, você vai precisar de quê? De ser uma pessoa observadora. Como é que você passa a ser uma pessoa observadora? Parando e prestando atenção, né? Senão não dá para, né? Prestando atenção para observar. Se você não observar, você não presta atenção e vice-versa. Então, para e perceba. E veja, porque às vezes o seu cônjuge, ele chega para você com algum temor, com alguma insegurança no coração para fazer alguma coisa, e você precisa motivá-lo. Isso é palavra de afirmação. É você profetizar a palavra de Deus, profetizar a unção, profetizar a graça, profetizar a capacitação que vem do Senhor sobre a vida dele. Falar com ele, elogiar. Nós precisamos aprender que no elogio pode haver cura e milagre. Uma pessoa que é elogiada, que é motivada, que recebe palavras de afirmação, quando esta é a linguagem de amor dela, ela vai sentir-se protegida, amada, aceita, acolhida, abençoada. Então faça isso, exercite isso, procure elogiar, veja a diferença que ela está fazendo, coisas que às vezes no seu dia a dia
Para você é normal você realizar mudanças, mas às vezes essa pessoa tem dificuldades terríveis de mudar, seja um porta-retratos de um lugar, seja um enfeite, seja qualquer coisa. E quando você elogia, você estimula. Então, exercite palavras de afirmação e lembre-se, estas devem estar banhadas, enriquecidas dos princípios da palavra de Deus. Então, quando você for declarar, quando você for profetizar, abençoar alguém com palavras de afirmação, não só faça de forma elegante, de forma saudável, com palavras que realmente sejam verdadeiras, mas use também as Escrituras Sagradas, porque palavras de afirmação, com certeza, vão trazer para a vida daqueles que precisam recebê-la uma motivação, um renovo e um refrigério. E quando eu digo palavras, eu não estou dizendo só em falar, mas você pode e deve escrever, se esta é uma linguagem, se isto é algo que traz alegria, contentamento para o seu cônjuge. Então escreva, deixa um bilhetinho, mande um bilhete, mande uma... Aí usa esse abençoado desse celular para coisas boas, né? Mande mensagens de voz, mande um texto, mande o que você quiser. Use esse abençoado para, em vez de você ficar aí navegando o tempo todo viciado nessa porcaria, desculpe pela porcaria, mas infelizmente muitas vezes não o aparelho, a maneira como a gente usa. Né? Porque o problema não é o aparelho, o problema é a internet. A internet não tem nada, é uma benção aqui. A internet é ruim? Aí a gente usando a internet aqui. Eu estou usando um celular e um notebook. Você tem que me ajudar a chegar a 1000 inscritos aqui no YouTube para usar só celular. Nós estamos usando aqui a internet, nós estamos usando a tecnologia. Eu posso usar para benção ou para maldição. Então, use o seu aparelho, a forma como você tem de comunicar, fazendo com que as coisas sejam abençoadas. Use isso, use o seu WhatsApp, né, que eu nem tenho, aliás, não preciso passar o WhatsApp para mim, que eu não tenho WhatsApp, gente. Então tem gente que fala comigo, passa o WhatsApp seu, eu falo, ghost, eu não tenho WhatsApp, passou para um outro horácio, de um outro mundo, eu não tenho. Então, use o WhatsApp para abençoar, para dizer palavras de afirmação, para motivar, e vai ser uma bênção. Deixa escrito, deixa um bilhetinho, dá ideia, vai ler o livro está lá, é bom você ler. Primeira linguagem de amor, tempo de qualidade, não é primeiro 1, 2, 3, 4, 5 não, que eu falei, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, gente. Quem tem essa necessidade de receber presentes, deixa eu dar uma notícia para você, não é presente caro, não é coisa que você tem que fazer, nossa, eu estou me esforçando para dar um presente valioso, para marcar a minha chegada, a minha presença. Não, falhou, não é por aí. Presente na cabeça de quem gosta chama-se lembrança. Sabe o que é presente? Quem gosta de me dar presente, ele quer que se diga assim, olha, eu estava ali e lembrei-me de você e comprei isso aqui. Então, para ele, na cabeça de quem gosta de presente, a representação é esta. Quando você leva um presente, aí os neurônios e a comunicação ele lembrou de mim. Ele lembra de mim, eu estou no seu pensamento, eu estou nas suas emoções, eu estou nos seus sentimentos. Claro, você pode dar um presente melhor desse, você pode dar um presente maravilhoso dele, mas lembre-se que o presente aqui é você lembrar, é você dizer, você é importante para mim, eu estava lá e lembrei-me de você, estava lá e lembrei-me de você. Isso traz muita alegria e contentamento para aquele que tem essa linguagem de amor. Então, se a sua linguagem de amor é presente, lembre de esclarecer isso para o seu cônjuge, pelo amor de Deus. Esclarece para ele, amado, precioso, preciosa, que você não está querendo nada caro, você não está querendo que ele gaste no cartão de crédito, que ele faça dívida, você não está exigindo nada que seja maravilhoso. Não, você está só querendo que ele lembre de você e manifeste esta lembrança expressando com um presentinho, só isto. E você, abençoado, que quer presentear, procure presentear aquilo que você sabe que pode ser trocado, não é? Senão você vai lá e acha uma blusa linda, né? Irmãos, eu não sei, pelo menos para você, irmão, você não aprendeu ainda que a sua esposa, quando pergunta para você assim, o que você acha dessa blusa? Ela já escolheu, ela já tem a opinião dela, meu filho. Se ela te colocar 2 blusas na frente, qual que você acha que eu devo vestir? Você tem que dar
uns falam assim, qual que eu acho? Eu gosto das duas, qual que você acha? Qual brinco você vai usar? Qual calça você gostaria de usar? Tem que ter um esquema assim, irmãos, porque ela já escolheu. Qual sapato você quer que eu use? Ela já escolheu, você tem que tentar ir na ideia dela. Então, quando você der um presente, ou você dê um presente que é uma lembrancinha, um mimo, ou você dê algo que ela possa trocar, porque pode ser que ela não agrade, né? Então, cuidado para que o presente não seja virado em uma crise. Porque aí você dá um presente caro, você dá um presente que você precisa, você matou para comprar, mas normalmente a gente dá aquilo que gostaria de ganhar. Linguagem de amor é assim também. E o presente é assim também. Aí se oferece aquilo, aí você acha, nossa, Deus maravilhoso, dei o presente que toda mulher, todo homem gostaria de ganhar, menos ela, não naquele momento. Então, tenha sabedoria na hora de presentear e lembre-se que o presente, o dar o presente, o receber o presente, para quem tem esta linguagem de amor, significa isto, olha, eu fui lembrado, eu fui lembrada, ele se lembrou de mim, ok? Então, linguagem de amor, tempo de qualidade, olho no olho, orelha não para coçar, orelha, ouvido e mente para ouvir com atenção. Linguagem de amor que você pode e deve ter, que nós já falamos aqui, é você ter palavras de afirmação e estas devem ser banhadas com a riqueza das escrituras sagradas. Presente, lembre que é uma lembrança que você só está manifestando o seu carinho e dizendo para o outro, você é importante para mim, lembrei-me de você, você está no meu pensamento, você está no meu coração em todo o tempo. Isto é a manifestação do presente. Lembre que atos de serviço é algo que você precisa praticar, não só por uma questão de linguagem de amor, mas também por uma questão de cristianismo, não é? Porque a palavra de Deus nos ensina que Jesus quer que nós possamos servir uns aos outros. Este serviço de uns aos outros, ele é uma prática comum na vida cristã. Mas tem gente, veja bem, que tem uma facilidade para servir o outro, para atender o outro, para responder à necessidade do outro. Então, se você tem a linguagem de amor, que é serviço, normalmente você vai querer praticá-la naturalmente, mas nem sempre é do outro. Agora, se você sabe que o seu cônjuge tem como linguagem de amor o serviço, você precisa estar atento e dialogar e perguntar para o seu cônjuge, como você gostaria que eu te servisse? Em que você gostaria que eu te servisse? Pessoal, ó, aí o homem ou a mulher, tá, gente? Estou falando aqui de forma mista. A linguagem que ele acha que o cônjuge dele precisa no setor serviço é manter a casa organizada, manter as coisas todas organizadas, né? Desde a energia, as tomadas, a parte hidráulica, enfim, manter os equipamentos eletrônicos, elétricos, tudo funcionando. Mas para o cônjuge que tem essa linguagem de amor de serviço, não é isso. Olha só que interessante, não é isso, é outra coisa, é ele ir e vir, é ele buscar, é ele levar. Veja bem, uma linguagem de amor de serviço, você levar o seu cônjuge e buscá-lo em algum lugar, deixá-lo, ir e vir. Esta é uma linguagem de amor de serviço que para ele é importante. Então, antes de praticar qualquer linguagem de amor ou linguagem do amor, pergunte a ele, dentro da linguagem, o que ele se sente, como ele se sente amado, suprido e abençoado. E por fim, o toque físico, que aí os homens já logo transferem isso para sexo, que não tem nada a ver necessário obrigatoriamente. Toque físico não está relacionado com sexo, ele também pode conduzir-nos a uma relação saudável dentro desta área. O toque físico diz respeito a carinho, o toque físico diz respeito a você abençoar o seu cônjuge com carinho, abençoar ele com afeto, com toque, com proteção, com abraço. Você muitas vezes que não foi pelos seus pais tocado, abençoado, protegido, não sentiu o toque, e muita gente não sabe praticar isso, mas nós podemos aprender isso. O toque físico, obviamente, para o homem,
ele tem uma sensibilidade muito grande visual, mas a mulher não. Então, o homem, ele não precisa de muito toque físico para sentir, para perceber muitas coisas na área sexual. A mulher precisa. Então, se você deseja ter algo que seja também conduzido para esta área, no caso dos homens, lembre-se que para a mulher, toque físico não é sexo. E muitas vezes também para o homem não. Mas é a questão de amparo, de cuidado, é a questão do abraço, do afeto, é a questão de você sentir que alguém está te protegendo, que alguém está te dando carinho, te dando atenção, te dando afeto, te dando afago. Então, tudo isso que nós falamos aqui, você pode e deve desenvolver no seu relacionamento conjugal. Mas, de forma mais detalhada, você, como uma pessoa abençoada, que deseja crescer e que vai crescer em Cristo Jesus, você vai adquirir o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, e vai ser uma pessoa muito abençoada. Vai sentar, vai estudar com o seu cônjuge e, obviamente, como nós já falamos aqui durante toda a semana, se você precisar, você vai buscar ajuda no discipulado, ajuda na terapia, ajuda onde você precisar para ter um casamento abençoado. Estamos encerrando, querendo lembrar a você, obviamente, que casamento é um projeto de Deus, é uma instituição divina. Portanto, em todo tempo, dedique-se ao máximo a fazer com que o seu casamento, com que o seu relacionamento conjugal seja uma bênção. Invista tempo, invista energia, invista recursos financeiros, invista o melhor que você tem na sua vida conjugal. Porque, meu irmão, minha irmã, você e eu até podemos ser muito bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, mas se formos fracassados no nosso casamento, na nossa relação conjugal, é uma tristeza terrível. Então, não permita que isso aconteça na sua vida e na sua história. Sê tu uma bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre você a glória dele, a bênção dele, a paz que vem dele, e que em todo tempo você viva para a glória dele.